E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Fronteira do Agro. Eu sou o Diógenes, viemos falar hoje sobre o melhoramento genético no estado de Roraima. Estou aqui com meu amigo Acácio, bem-vindo, Acácio. Obrigado, Diógenes. Dando continuidade à nossa sequência de assuntos técnicos que a gente está abordando nessa temporada, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante para o pecuarista, que é o melhoramento genético. Não é mesmo, Diógenes? É isso aí. E trouxemos dois convidados aqui especiais para falar sobre melhoramento genético no estado de Roraima, que Roraima, nos leilões, aí é muito conhecido como estado promissor, estado do progresso, né? Estamos aqui com Leonardo Leonel, que é natural de Boa Vista, é um zootecnista, né, Acácio? Agora brilhantando o evento aqui, nosso podcast, graças a Deus. Formado pela Universidade do Estado de São Paulo, a Unesp. Pós-graduado em manejo de pastagem e melhoramento genético do gado de corte, gestor do programa de produção de touros PO Melhoradores Nelore Leonel. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a presença. Show. Nosso segundo convidado é o Rafael Quaquaio, tá certo, Rafael? É Quáquio. Quáquio. Isso. É natural de Rondônia, formou em Medicina Veterinária em 2009, pós-graduação em produção e reprodução animal em 2012, titulado da empresa Reprogen, de consultoria pecuária e genética, consultor técnico hoje em cria da Vitasal e consultor técnico da NCP para toda a região norte. Seja muito bem-vindo, Rafael. Eu que agradeço. Agradeço o convite, poder estar participando aqui com vocês, né? É um privilégio poder participar e a gente bater esse papo aí e tá trocando essa ideia. É isso aí. Leonardo, eu vou conversar com você que você vem, falando em genética, você vem de uma linhagem genética de peso aqui no estado, né, Leonardo? Seu pai, que é um grande criador aqui no estado, já vem disseminando essa linhagem zebu aqui. Fala um pouco da entrada nesse ramo da genética, principalmente da parte do seu pai, que veio trazendo isso pra gente, né? Então, meu pai chegou na Amazônia tem mais ou menos uns 43 anos. Ele veio pelo estado de Rondônia, né, na fundação do estado de Rondônia, e acabou vindo para Roraima na época do território. Acho que, como todo mundo que chegou naquela época, conseguiu vislumbrar a prosperidade que seria o estado e acabou ficando. Nossa família é de Minas Gerais, então nós temos uma linha de pecuária já aí de quase 100 anos de família, né, trabalhando com pecuária, e não teve como ser diferente, né? Então, desde que ele começou a trabalhar com pecuária aqui, os gargalos da produção sempre foram obrigando a gente a mexer já com essa parte de melhoramento, né? Se nós já estamos falando dos anos 90, nós começamos a trazer os touros melhoradores de Uberaba para cá, e daí para frente utilizando as técnicas de biotecnologia e reprodução. Viemos com as inseminação artificial assistida, depois viemos com a inseminação tempo fixo, chegando nas transferências de embriões, e hoje o que tem de mais moderno aí, graças a Deus, a gente já consegue usar. A gente vai falar muito sobre IATF, sobre TE, sobre as formas que a gente tem para trabalhar essa genética e dar essa velocidade que principalmente o gado Nelore ganhou, né? Vocês tiveram uma facilidade lá, você falou aqui nos bastidores, seção de Frutal, que já é aquela região ali promissora perto de Uberaba ali, isso, né? Que conseguiu trabalhar com facilidade esse gado Nelore. O que vocês trouxeram primeiro para o estado de Roraima que acabou abrindo esses leques e conseguindo disseminar a genética aqui para o nosso estado? A princípio, a forma mais coerente da época de a gente começar um trabalho de melhoramento genético foi trazendo touros, né? Nós sempre trabalhamos com touros que na época eram aprovados, linhagem dos genearcas, trabalhávamos muito com linhagem de Carvard, trabalhávamos com Godavari, Taj Mahal, então a gente sempre procurou esse tipo de linhagem. Já tínhamos fazendas parceiras em Uberaba, já trabalhávamos com animais da Sino, né? Até um dia desse eu estava olhando os primeiros registros dos animais que nós tivemos aqui, e eu ainda achei aqueles primeiros registros antigos que ainda era batido na maquininha. E daí para frente, graças a Deus, uma gama de parcerias de fazendas muito renomadas lá foram afinando esse nosso trabalho. Fomos descobrindo rotas mais
vamos dizer, com certas facilidades de trazer esses animais para cá. E daí para frente, a gente começou a fazer aquela seleção que eu acho que é a base de tudo, que é o olho, né? Uhum. A partir dos produtos originários desses touros que vieram de Uberaba, nós começamos a selecionar nossas matrizes, as que desmamavam bezerros mais pesados. Isso nós já estamos falando aí de anos 2000. Nós já tínhamos pesagens de bezerros com tudo isso daí. Fêmeas que tinham intervalos de partos mais curtos, né? E que, se a gente pensar direito, olhando hoje, até hoje são formas de avaliação que a gente procura, né, colocar dentro das fazendas para aumentar a produtividade e reduzir o ciclo da pecuária. O Rafael, você tem muita propriedade para falar nisso, né? Como médico veterinário, ninguém é perfeito, né? Às vezes o cara erra, né? Erra, né? Mas dá para corrigir no meio do caminho, se você não se preocupar, não. E assim, você tem muita propriedade para falar nisso, você trabalha lá em Rondônia, nessa linhagem. O que fez você entrar nesse ramo, principalmente no ramo de genética? Você também trabalha na parte de nutrição, como consultoria na parte reprodutiva, que é uma linha que você entende muito bem, né? O que fez você entrar nesse ramo e chegar onde está hoje? Eu venho de uma família que veio do Paraná, né? Ela migrou toda a minha família, por parte da minha mãe, migrou para o estado de Rondônia em 83, aí eu já nasci lá em 87, e eu venho da base de uma família que trabalhava com madeireira. E meu avô adquiriu as primeiras propriedades, as primeiras fazendas. E desde novinho a gente criava hábito de estar junto, participar, vai final de semana, vai feriadão e tá ligado com a fazenda lá. E nesse intervalo, pegando gosto, né? Queira ou não, a pecuária é cativante, é gostoso de estar trabalhando. E despertou a vontade de trabalhar no ramo de pecuária. No momento não sabia se seria veterinária, agronomia, zootecnia. No entanto, surgiu a opção de... Que pena. Da faculdade lá em Ji-Paraná, né? Uhum. Fizemos o curso e realmente a gente viu o que eu queria. Mas já na graduação, eu sempre tive muito gosto correlacionado à reprodução bovina e ao melhoramento genético. Então, desde o início da faculdade, toda a área, estágio, especialização minha era voltada nisso. Eu estagiei muito na Nova Vida, lá em Rondônia, que era uma fazenda pioneira em melhoramento genético, né? E aí fora do estado também, sempre envolvido em reprodução e genética. E isso, desde o primeiro semestre, eu vi que o meu coração mandava aquilo, eu gostava disso, e cada vez fui estudando mais e aperfeiçoando. E aí hoje já estamos com 12 anos no mercado aí atendendo, né? Tentando aconselhar, dar consultoria para os clientes para a gente tentar aumentar a produtividade. Com a criação da Reprogen, né? Você vem trabalhando isso daí, trabalhando com o pessoal. Como que tá esse mercado em Rondônia, né? E depois também o Leonardo vai poder falar do mercado em Roraima. Esse mercado de genética, na verdade, ele tá evoluindo muito rápido, né? Muito rápido. E a gente tem uma gama quase que infinita de trabalho para esse tipo de melhoramento, né? O que tá se buscando lá em Rondônia? Tanto em Rondônia, mas também como no Brasil como todo, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para se trabalhar o melhoramento genético, certo? A gente já vem aí, desde os primórdios, o pessoal que trouxe, fez as primeiras importações do Zebu, que veio, as primeiras importações veio através do GIR, consequentemente veio o Nelore. E hoje, dentre todas as raças, todas têm os seus benefícios, suas contribuições, mas hoje a gente sabe que a raça mãe no Brasil, vamos falar assim, é o Nelore, né? E dentro disso veio, né, as seleções internas dentro do rebanho. Tinha-se muito o processo de seleção através das pistas de julgamento, que nos auxiliou muito e melhorou muito a carcaça desses animais. E, consequentemente, a partir de uns 25 a 30 anos atrás, começou-se os programas de melhoramento genético, né? Se deu o pontapé. Até porque a gente comenta, né? A gente, morfologicamente, visualmente, a gente vê a morfologia do animal. E os programas medem as informações que a gente não consegue enxergar a olho nu.
Então, é um casamento perfeito aí, né? Entre informações que a gente não enxerga, o programa nos auxilia a medir, gerar as informações e a conformação visual. E dentro disso, aí começou a vir ultrassom de carcaça, avaliações de intra-rebanho, precocidade sexual de macho, precocidade sexual de fêmea, até que se quebrou um paradigma, né? Um exemplo, a gente sabia que as raças taurinas já tinham tendência de ser mais precoce, quando se fazia o cruzamento a gente enxergava essa precocidade também até pela heterose, só que não se sabia que o zebu tinha esse potencial, e até pelo que não era selecionado. E aí começou-se as seleções, né? E viu que realmente o Nelore ou o zebu, ele tem os genes de precocidade. E é o que veio fazendo ao longo de uns 15 anos para cá, nada mais é que se ajustando os pente fino. Então, você vai fazendo a seleção, identificando os animais para características que desejáveis, interno da seleção da fazenda, independente se é precocidade sexual, ganho de peso, eficiência alimentar, que também já está em 10 anos que está sendo trabalhado aqui. Então, hoje a gente tem muitas ferramentas disponíveis no mercado que a gente consegue levar para interno para a fazenda para otimizar a seleção, visando maior progresso genético. Então, sem dúvida nenhuma, a gente teve uma evolução nos últimos anos aí muito grande dentro da seleção do gado no Brasil. Ô, Rafael, assim, eu tendo pouco de genética, né? Acabei formando em agronomia. Tinha que ter estudado, né? Estudou. Mais um, tá vendo? É a vida, pena, é a né? vida, é a vida. Quando você falou dos programas lá, que auxilia, no caso, os benefícios em prol das características desejáveis, né? Como é que funciona esse programa? Além do benefício analisar pelo olho nu, mas você falou que algumas características são apenas observadas pelo programa. Então, todos os programas são realizadas medidas fenotípicas. Então, o que são essas medidas fenotípicas? São as medidas internas da fazenda. Um exemplo, peso ao desmama. Então, todas as fazendas que participam a nível nacional, independente de qual programa que seja, então esses animais são feitas ponderações de pesagens ano a ano e todos são avaliados dentro do seu grupo de manejo, né? Dentro da sua safra, para comparar efeito comparativo realmente. Então, essa medida fenotípica que a gente fala, a gente gera para dentro da informação do programa. Esse programa, para comparar todo mundo, um exemplo em peso, faz-se o peso ajustado. Um exemplo, peso ao desmama ao 210. Se a gente pegar um bezerro do início do mês para o final do mês, tem um intervalo de 30 dias. Então, a gente já tem a diferença. Então, o programa automaticamente já ajusta todo mundo para fazer a mesma data, para que se tenha a comparação igual. E dentro disso, né, aí tem as contas estatísticas, que já é mais aprofundada na parte dos geneticistas, né, que são cálculos genéticos. E isso gera DEP, certo? Sim. E o que nada mais é que essa DEP, né? Então, são várias características que são avaliadas dentro de um programa. Um exemplo, dentro da NCP, que é o que a gente participa, a gente tem 33 características que são avaliadas e dentro dessas 8 características gera o índice final. Mas então o programa ele gera essa DEP. O que é a DEP? É a diferença esperada na progênie. O que é isso? É o que se espera que aquele reprodutor vai produzir. Então essa DEP ela gera um valor. Se for em questão de peso, é expresso em quilos. Se for reprodução, normalmente, em fertilidade, é expresso em dias. Perímetro escrotal, centímetros. Área de odilombo, centímetros. Acabamento, milímetros, certo? Então, essa DEP, ela nos prediz o potencial daquele touro ou daquela matriz, o que ela vai expressar futuramente nos seus filhos. Então, um exemplo, se eu tenho uma DEP ao peso ao desmama de 15 quilos, né? Aí sempre a gente tem um desvio padrão. Então, se espera que os filhos do touro X, que a gente está olhando, desmame 15 quilos a mais que a média da base do programa, certo? Então, nada mais é que isso. O programa, ele gera as informações internas das fazendas, né? Das crias. Essas crias vai para a informação dentro do programa e isso gera DEP. E aí, isso aí a gente tem informação tanto de DEP dos indivíduos, das mães e dos touros, que nos auxilia a tomar decisão para os futuros acasalamentos, para a gente minimizar os futuros. E esses índices, eles são trabalhados, igual você fala, em fazendas, mas são fazendas no Brasil todo, né? No Brasil todo. Variações de clima, de vegetação e tudo, para poder dar uma rusticidade melhor, né, Lore? Isso, quanto mais informações entram no rebanho com uma qualidade de coleta de informação
e isso está inserindo dentro do programa, o programa, a gente fala, ele vai ficando mais robusto e cada vez vai ficando mais consistente. Um exemplo, as DEPs para peso, preço a desmama, ano sobre ano. Hoje a gente já tem uma confiança muito grande nessas características porque foram as primeiras que foram medidas, certo? Um exemplo, a gente tem, que nem eu falei, as precocinhas, né? Que é a DEP de 3P. Essa é uma característica que já está sendo trabalhado, mas está trabalhando mais recentemente, certo? Então, não está tão robusto, mas tem informação sendo dentro do programa. Agora, com um exemplo, quando a gente pega de peso, a gente já tem mais de 50 anos de mensuração de peso. Então, o programa, com tanta informação que tem, já é uma informação que a gente vê que ela é muito robusta e vai aumentando a acurácia dentro do programa. Sim, muita informação técnica, muita informação espetacular para os acadêmicos que estão assistindo e ouvindo a gente, né, no Spotify. Mas eu quero saber na parte prática aqui de Roraima, Leonardo, o que Roraima tem buscado nos touros daqui de melhoramento? Que a gente fala sempre touros, mas claro, eu mesmo tenho um cliente que traz muitas fêmeas, muitas novilhas, procura muito índice de ABCZ ali 31, 32, você vai no índice alto, 27. Só que também uma próxima pergunta é essa questão da briga hoje que tem. Eu vejo muitos técnicos da ABCZ, tanto em podcast e tudo, falando que a gente... Hoje a linha do Nelore tem muitos produtores olhando muito número e esquecendo muita parte do fenótipo. Exato. Esquecendo de olhar a parte se o animal é bom ou é ruim na parte fenótipa e olhando só número. O que Roraima tem buscado, Leonardo? Olha, na verdade, eu não digo nem só Roraima assim. A gente vai colocar Roraima num panorama mais amplo, porque, em tese, o melhoramento genético aqui, ele andou muito devagar, né? A gente fala assim, a pecuária de Roraima, ela foi muito expressiva, a evolução dela foi muito expressiva, mas chegou a um patamar que ela deu uma estagnada. Tem nos últimos, vamos colocar assim, a genética daqui, ela começou a pegar uma velocidade maior, vou colocar nos últimos 10 anos para cá. Antes disso, ela deu uma estagnada. Com isso, a parte, foi usado muito boi de boiada aqui. Né? Muito boi de boiada, visando custo mais baixo, tudo mais. Dificuldade também de chegar e tudo mais. Hoje, qual está sendo o gargalo daqui? É justamente a gente conseguir afinar a velocidade de produção, reduzir o ciclo da pecuária, claro, balizando com as fazendas modelos do Brasil, né? E isso hoje está sendo feito meio que dessa forma, trazendo, eu particularmente acho muito interessante a compra de fêmeas para cá, porque da fêmea você multiplica uma genética de uma forma você consegue o mais sêmen assertiva, com facilidade, né? Exato. Entendeu? E hoje a gente está vendo que os produtores, principalmente os produtores de genética, eles já estão tendo essa visão. Está entrando muita fêmea de qualidade, e ao mesmo tempo a gente está conseguindo alinhar, foi o que o Rafael falou, essas formas de acasalamento visando não somente o número, porque... Dá um exemplo de que um professor meu falava, colocar número no gado é muito fácil. Você tem um programa para isso, né? Colocar número é muito fácil, mas saber se aquele número que você está colocando vai te dar um animal agradável, produtivo, funcional, principalmente para a nossa realidade, que aí sim, a realidade de Roraima é um pouquinho diferente, né? É um local que o clima é mais severo, nós estamos passando por esse período de seca e é uma pecuária mais extensiva, então nós precisamos de reprodutores que aguentem, que sejam rústicos a esse ponto, que realmente vão andar atrás de fêmeas. Aguentar cobrir uma vaca no lavrado aí com 1.000 hectares de piquete, né? Exatamente. Então, são uma série de peculiaridades, de particularidades que o nosso estado tem, que a gente precisa ter uma sutileza na hora de fazer as escolhas para acasalamentos e para toda essa parte de produção. É o que a gente vem fazendo, na verdade. Não é fácil, né? A gente sabe que tem produtores e produtores, né? Você colocar na cabeça do produtor que tem que aliar índice com o fenótipo não é fácil, porque tem produtor que
quer número e pronto. E número você joga ali no programa da ABCZ, joga lá que ele vai fazer o acasalamento. Posso estar errado, eu acho que é assim que muitos funcionam, né? Questão de ajuste de acasalamento, né? Você tem o próprio programa, não sei se é no site, como que funciona esse programa da ABCZ para te dar o acasalamento. Independente de qual seja dos programas, todos os programas têm a tecnologia que você tem um software para gerar o acasalamento. Então, você define os touros que você vai utilizar na safra, né? E aí você tem a tua base lá, as tuas matrizes. Então, o programa gera o acasalamento. Hoje, a gente dentro da NCP, né, no nosso programa de acasalamento, além da gente ter os touros para acasalar e ter todas as matrizes, né, a gente não só faz o acasalamento por Inster. O programa te dá uma opção para você travar características. Então, perfeito. Até como você comentou aí, às vezes o pessoal olha muito o índice. Eu acho que é interessante olhar o índice, mas a gente sempre tem dado conselho e sugestões para o pessoal destrinchar a avaliação. Então, até um exemplo que nem como você comentou de leilão, o leilão vem um catálogo com rico em informações, só que às vezes no calor do leilão ali no rodapé, vem um índice final, porque também não cabe tudo. Mas você destrinchando as avaliações, você consegue enxergar peso, leite, fertilidade. E às vezes eu tenho um touro para um criador que ele serve. E para o outro, que dependendo do planejamento que ele tá, ele não seria mais indicado. Então, às vezes eu preciso corrigir mais leite, né? Não, e o outro criador, ele tá com leite estabilizado. Então, o índice final, ele tem uma somatória, né? Cada programa tem o índice final, ele tem uma somatória de uma porcentagem de cada característica dessa. Só que cada um na sua proporção. E um exemplo, leite, tá incluso lá. Só que às vezes eu tenho um touro com ADEP tipo 2 para leite, certo? E tem um touro com ADEP 5 para leite. Se é num rebanho que eu preciso ter um avanço, progresso genético um pouco mais rápido, a gente vai utilizar esse touro 5. Se a gente olhar isso só no índice final, a gente não consegue enxergar. Então, por isso que é interessante destrinchar. Agora, essa ferramenta das DEPs, dos programas de melhoramento genético, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que nos ajuda a ter uma visão, tipo um Axérix do nosso rebanho, como que ele está no momento. E dentro disso, a gente escolher as melhores opções de touro para o quê? Para justamente para fazer esse acasalamento, para estar fazendo a correção dessas características desejáveis. Um exemplo, desde quando a gente começou a trabalhar com genética, as fazendas que a gente dá consultoria, realmente a gente vê um exemplo, uma fazenda, uma safra que tem 5 touros que foram utilizados, quando a gente chega ao peso, ao desmame, quando a gente faz a pesagem desses animais na desmame e a gente faz a média fenotípica, normalmente os filhos que desmamaram mais pesados corresponde ao touro da safra que foi utilizado, que tinha a maior DEP. Um exemplo que a gente fez um trabalho lá de área de odilombo. A gente queria avaliar o efeito da DEP, da correlação realmente no rendimento. Então, a gente tinha lá na época 4 touros, esses filhos desses touros foram para o confinamento, todo mundo no mesmo trato. E quando foi o abate, a gente fez o abate vistoriado e a gente fez a medição, né, de milímetros, de centímetros de carcaça. E realmente mostrou pra gente que os filhos do touro que apresentava maior DEP para a área de odilombo, realmente na medida fenotípica ele deu. Então, normalmente a gente fala isso. O melhoramento genético ele é uma ferramenta para nos auxiliar as tomadas de decisões, para a gente ver o nosso rebanho que está e para a gente ter uma acertabilidade maior. Rafael, ele é 100% preciso? Não, ele não é 100% preciso, até porque a base dele não é fixa, ela é móvel. A cada vez que vai entrando informação dentro do programa, essa base ela vai sendo recalculada, certo? E aí que é o interessante, né? Não é só números. Então, como eu falei antes, no animal a gente enxerga conformação. Um exemplo, pelagem, racial, aprumo, profundidade de costela, musculatura, e isso o programa não nos dá. Isso a gente consegue enxergar visualmente, certo? Mas a habilidade materna, velocidade de ganho de peso, área de odilombo, gordura, isso a gente não tem a precisão para enxergar no olho. Então é o que a gente brinca, né? Até conversa. A gente acredita no equilíbrio. Então o que é esse equilíbrio? O touro, que vai ser vendido aos 2 anos, 3 anos no leilão, ele começou o trabalho dele antes da mãe dele emprenhar.
Fez o acasalamento, você vai com essa ficha pro curral, passa essa vaca e vê visualmente. Às vezes a melhor opção que eu tinha no acasalamento no momento, certo? De índice, às vezes, por exemplo, por causa de pelagem, esse touro não seria mais o indicado. Então a gente usa outro. Então com isso a gente chega no equilíbrio. E realmente as ferramentas a gente tem visto que o que a gente vê na parte fenotípica no campo, desde que esse animal possa estar expressando a genética, né? Porque não adianta nada também o animal ter a genética, mas não ter comida, nada. Aí não vai conseguir chegar a expressar. Mas realmente funciona. Show de bola. Ô Leonardo, eu tenho uma pergunta bem interessante. Você trabalha na questão da comercialização dos tourinhos PO, né? Que a gente fala que é os touros melhoradores. Quando o pecuarista vai entrar, ele pensa assim, agora tá na hora de eu melhorar o meu rebanho. Já vi isso em vários cenários diferentes. Ele vai investir, a primeira coisa são em touros, né? Em touros melhoradores. Sim. E aí, a partir dessa etapa, ele tem a etapa seguinte. Você comentou sobre a inseminação assistida e a de tempo fixo, né? Eu gostaria que você explicasse a diferença entre elas e em qual etapa cada uma se adequa, né? Hoje em dia, se a gente colocar a questão de custo-benefício, ninguém mais faz a inseminação assistida, né? Porque demanda tempo, mão de obra e tudo mais. O que era a inseminação assistida? Era que você tinha um funcionário, né? Você não sincronizava todas as suas vacas. Então você teria um funcionário olhando aquela vaca, olhando a hora que ela fosse dar um cio, separando animal por animal para fazer a inseminação. Hoje, com a inseminação de tempo fixo, não. A gente sincroniza um lote todo, certo? O veterinário vai estar lá, gente, por questões de horários e protocolos, você insemina tudo. Entende? Então isso daí te deu uma velocidade no trabalho absurda. Sim. Entendeu? Ela fica mais barato, se você pensar direito, né? Porque você está falando em hora de trabalho, né? O veterinário vai lá, você vai pagar a diária dele, vai fazer tudo isso daí, e os seus índices de produção, eles tendem a ficar bem maiores. Vai ter animais nascendo, uma safra nascendo padronizada, entende? Que aí vai aquela situação de chegar um comprador, no caso de quem for produtor de bezerro, chega lá e fala, não, esse bezerro, vocês têm eras muito diferentes dentro do seu lote, eu vou puxar o teu preço para baixo, isso aí é um problema que você consegue minimizar, entende? Consequentemente, você valoriza os seus animais. Hoje, essa parte da inseminação assistida, ela ainda é muito comumente utilizada no gado de leite. Mas é um gado que pode estar no freestyle, num compost, que aí você vai, o animal tá ali toda hora. Você tira leite 3 vezes ao dia, você vai ver a hora que o animal subiu e o cara vai lá e vai inseminar. Subiu de manhã, insemina à tarde, né? Subiu de tarde, insemina de manhã. Então dá para controlar. Na pecuária de corte, ela é uma coisa meio... Não tem como. E o cara não tem como estar no pasto com o gado o tempo todo. Na verdade, eu acredito muito que essa técnica, ela ficou defasada justamente pela dificuldade. Um exemplo, uma fazenda com 500 matrizes e divididas em lotes de 100, cada lote desse teria que ter 2, 3 rufiões, né? Pra estar identificando essa vaca no cio e parando esse maieiro de manhã e de tarde, né? Então você teria que ter uma equipe pra estar parando esse gado maieiro, dando maieiro nele de manhã e de tarde pra identificar quem tá no cio. E no final das contas, a gente tinha em torno aí de 30% de concepção de aproveitamento. É muito baixo, né? Muito Pensando. Exatamente. Tem o cio silencioso e tem o anestro, né? Que você... E na verdade tem até um trabalho que mostra pra gente que 70% dos cios são à noite. E um cio, ele dura em média de 12 horas. Então vamos falar assim, se o cara parou o primeiro maier 6 horas da manhã e o outro 5 horas da tarde. Ela começou a manifestar o cio 6 horas, no outro dia de manhã já perdeu. Já foi. Então, assim, queira não é a técnica que tinha-se no momento, na época estava se iniciando os protocolos, né, as pesquisas de protocolo. E aí, com a utilização da ferramenta e viu que se tinha vantagem, hoje a gente consegue fazer os trabalhos, os planejamentos de protocolos hormonais. Tipo um exemplo, na estação de monta, você fazer dentro de um lote 3 IATFs, né? Isso. Com esses protocolos hormonais e finalizar aí com 90%, 94%, 96%, né? Que é um índice muito satisfatório. E não descartar uma vaca que às vezes ela tá em anestro e você entra com o medicamento para entrar no início do protocolo e ela sai desse anestro, né? Então... Exato. Até que era uma dificuldade antigamente, que até não se sabia, mas também se tem trabalho mostrando hoje que dentro da reprodução... Opa, chegou. Essa vaca pós-parto, né, em média de 30%,
né? Vamos falar assim, de multípara, que estão ciclando. E realmente, às vezes, tinha vaca que não manifestava cio, justamente por causa do anestro. E aí a gente sabe que hoje esse anestro está muito correlacionado, queira não, à nutrição, porque está ligado ao score. E quem sofria mais eram as primíparas, né? Exatamente. Ainda sofre muito, sofre, né? é. Mas quem sofria mais com isso, que era um animal que injustamente poderia ser descartado por não voltar ao cio e não reproduzir. Então acabou com esse problema, uma vaca ótima poderia dar mais resultado e acabava que não dava devido a isso, né? Devido a não entrar no cio nesse anestro, né? Infelizmente é por questão do anestro, que a gente sabe que o score, vamos falar assim, um exemplo, a vaca, a questão fisiológica dela toda, a partir do momento que ela começa a perder score e ela tá no parida, um exemplo como a primípara, a perca, o metabolismo dela é muito mais acelerado para ter energia para produzir leite. Então, vamos falar assim, de todo o sistema fisiológico, a partir do momento que ela começa a perder score, tipo assim, um exemplo, o cérebro fala pra ela assim, Fia, você não tá dando conta do C, você não vai emprenhar novamente, entendeu? Então, por isso que ela entra em anestro, devido ao baixo score. Tinha um professor que falava muito também, o gerente da empresa que eu trabalhava, que o único animal que reproduz sem pensar na própria sobrevivência é o ser humano. Porque o resto dos animais, das plantas, eles reproduzem somente se eles tiverem condição de sobreviver e criar sua cria. Então, assim, é um fato que às vezes... Faz sentido, né? Faz sentido. Nesse ponto, o animal acaba sendo mais inteligente do que a gente, né? Ele prioriza sobreviver do que ter a sua cria. Vamos melhorar para depois ter a cria. Antes de entrar na próxima pergunta, que eu quero falar sobre transferências de embrião, que é um ponto... Nas etapas do melhoramento genético começa com touro, a gente está falando de inseminação, já era. A inseminação por tempo controlada assistida, a IATF. E antes da gente passar para a TE, que é a transferência de embrião, chegou para a gente aqui a nossa comida de praxe, né, que é do Churrasqueiro, um dos melhores restaurantes, o melhor restaurante de carne da cidade. E enquanto eu vou abrir aqui essa encomenda especial, nosso amigo Acácio vai falando aí um pouco sobre os nossos nossos fomentadores do projeto. Daqui a pouco vai ter que assinar a carteira. Vai mesmo. Mais uma vez de colaborador, assina a carteira. Pede música naquele canal, não. Vamos lá, então, vamos começar falando do Atacadão Rural. O Atacadão Rural, na pessoa do Marcos e do Ademir, tá ali na Avenida Venezuela, tá à disposição pro pecuarista, e agora também é uma loja que tá entrando pro ramo da agricultura, né? Esse ano, 2024, agora tá rodando a primeira safra com os produtos que o Atacadão Rural tá fornecendo aí pro mercado. A Sementes Faccioli, que também é uma representação que tem lá dentro do Atacadão Rural, que além das sementes também tem a questão da nutrição, o sal da Potencial, que também é do grupo da Faccioli. Na sequência, falando aqui de melhoramento genético, a gente não pode deixar de mencionar o leilão que vai acontecer na próxima Expofair, a Expofair desse ano, de 2024. O leilão Nelore Raízes de Roraima, que está sendo organizado aí pela Boi Verde Agro, nosso amigo Jorginho, Fazendas Rancho Fino, nosso amigo Ronaldo, Nelore Terra Santa, o Marcilei, e o Nelore Toscana, do nosso amigo Aloísio. E temos um também, convidado. Se a gente observar ali, convidado Nelore Leonel. Tá aqui com a gente hoje. É um dos nossos colaboradores aqui, como o Jorge falou, da nossa ideia. E, dando continuidade na linha da carne, temos o Frigo 10. Nossa, a carne tá de parabéns. Acho que a gente sabe a fonte dessa carne aí, né, Jorge? Deve ser de lá, hein? Deve ser de lá. Nosso amigo Cristiano, gerente geral do Frigo 10 hoje. Grande abraço, Cristiano. E, seguindo a linha da pecuária, falar da Brasferro, nosso parceirão Brademir. Tudo que você precisa para construção civil e para parte da construção na pecuária, de maneira geral, de infraestrutura, você encontra na Brasferro. E na loja complementar, do lado da Brasferro ali, a BW Eletrohidráulica. Tudo para o amigo pecuarista. Pode dar seguimento, meu amigo. E dando seguimento, enquanto você abre o molhinho aí para nós, temos o Posto Trevo, é o melhor posto da cidade, com conveniência, o posto mais completo da cidade. Farmácia,
loja agropecuária, cabeleireiro, tem de tudo. Lá você encontra até fogo pronto, lá você arruma para fazer comida, tem um restaurante em cima, tem tudo que você precisa. Até combustível. Até combustível, eles fornecem até combustível ali. FS e SF, FS Construções e ISF Engenharia, estradas vicinais e escavações, tudo na área da construção na parte rural. Temos também a Agrobato aí do nosso amigo Marlon, que fornece coxos para essa seca e essas queimadas. Você quer botar coxo em todos os locais, coxo de bag reciclado, coxo tanto para alimentação quanto para fornecimento de água. Temos a Fazenda Tarumã, que fornece aí tanto a pecuária de cria, recria e engorda, fornecendo touros também para o estado de Roraima. Temos a Simbiose, que é um dos maiores fornecedores de biológico do país. A Simbiose aí na pessoa do seu Alexandre e seu Marcelo, que hoje trabalha não só no Brasil, como em outros países também, atendendo aí a parte da soja, de milho e toda essa lavoura. Temos a Solutec Agrotecnologia Agrícola, do nosso amigo Acácio aqui, que faz nossas pulverizações com drones, joga semente. Então, assim, trabalha nessa linha também, fazendo mapeamento e tudo mais. E jogando aí um pouco da semente do Names, né, Acácio? Pra gente dar aquela força pro nosso amigo Jorginho, né? Não poderia deixar de falar, né? É, lógico. Com certeza que o Rafael tem maior propriedade pra falar da semente do Names. Você pode pegar o espaço pra falar da semente do Names também, Rafael. O do Names aí é uma variedade nova de braquiária que tem surgido no mercado, visando algumas dificuldades que tem, né? A gente tem até um exemplo de um criador lá no Acre, que lá no Acre tem uma característica que chove muito, né? Chega a chover às vezes até 3.000 milímetros e dá muito encharcamento. E um problema muito grande de cigarrinha. E já tem um ano e pouco que ele vem trabalhando, a gente já tem feito algumas visitas lá acompanhando a fazenda, e realmente ele está se sobressaindo bem. É um capim muito palatável, né? Um capim que solta estolões semelhante vamos falar, um tífito, né? Uma estrela. E aí ele vai enraizando. A gente acredita que pela questão de encharcamento, algumas dificuldades que a gente encontra e algumas outras variedades, ele é uma opção para a solução e também de cigarrinha. Ele é bem tolerável a cigarrinha lá. Realmente eles teve um experimento lá, uma região que sofre muito. As áreas que estavam em volta do pasto que já estava formado com dunamis, elas foram atacadas e sofreram muito, e o dunamis, você via a cigarrinha lá, mas ele estava em perfeito estado, hein? Show de bola. Qualquer dúvida aí sobre a semente do dunamis, procura nosso amigo Jorginho lá da Boi Verde Agro e toda a equipe dessa empresa. Beleza? Você tá esperando que eu fale de você agora. Eu já ia brigar. Temos aqui a empresa patrocinadora da nossa ideia também, SPR Consultoria e Gestão Pecuária, do nosso amigo Diógenes, atendendo aí o brinco que é as melhores fazendas de pecuária do estado de Roraima. Ainda falta uma, Leonel. Falta uma, né? Faltava, meu amigo. Hoje fecha. Essa semana tem que dar uma voltinha lá, então. Aquela visitinha técnica sem compromisso. E assim, melhoramento genético na semente. Vamos voltar para o melhoramento genético na parte do bovino. Fiquem à vontade, é para comer, não é para ficar olhando não, porque senão esse trem dá zebra. Tem que comer, que senão se comer só no final dá dor de barriga. Vou logo avisando. E voltando à genética, a gente tem que falar agora de um dos maiores avanços que a gente teve, que foi a transferência de embrião, né, Leonardo? A gente sabe que isso daí fez melhorar tanto a parte do touro quanto a parte da fêmea, né? Que você já traz o animal pronto para ser colocado numa barriga de aluguel, que vai ser criado um bezerro até melhor criado quando você joga numa vaca boa de leite em uma leiteira meio cruzada, que vai criar ele bem, vai criar ele manso e vai te dar uma cria aí com pelo menos aí meia a uma arroba a mais na desmama e uma docilidade diferente, né? Fala um pouco dessa transferência aqui também no estado de Roraima. Pegando um gancho de tudo que o Rafael falou, a TE, né, a FIV, ela veio justamente para dar esse respaldo maior e essa velocidade na multiplicação das genéticas de qualidade. Você imagina, essas grandes fazendas já vêm com esse trabalho de anos e anos em cima de acasalamentos, em cima de observação, acasalamento via software, acasalamento via biotipo, com toda essa sutileza para criar animais fantásticos.
Aí nós já chegamos com a FIV. Agora você adquire uma doadora, aspira, produz N embriões daquela doadora, já avisando a performance do seu trabalho, né, da sua seleção em particular, e você vai ter já animais evoluídos a nível, assim, quase que incalculáveis, né? Eu até brinco que quando nós começamos com a FIV, aqui em Roraima nos anos de... Acho que a nossa primeira FIV foi em 2014 para 2013. Era muito difícil, porque nós não tínhamos empresa aqui, as nossas doadoras ficavam no Mato Grosso, em uma fazenda parceira lá, então elas eram aspiradas lá. Aí nós tínhamos problemas da nossa malha, nossos voos que não chegavam aqui. Então, tipo, tudo isso a gente teve que passar. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem uma facilidade muito grande, que a gente conta com um laboratório aqui, né? As doadoras hoje já estão aqui, então é aquela coisa. Já segura a doadora de manhã, o cara vai, a gente já aspira, os acasalamentos já foram feitos, todos os softwares que podiam ser rodados, todas os cuidados mínimos já foram feitos, e a gente já consegue voltar e transferir tudo aqui. Então hoje a produção pode ser feita toda no estado. A gente consegue fazer tudo isso daqui. E na verdade eu acho que o resultado está aí, né? Hoje a grande maioria dos tourinhos que são produzidos aqui são frutos de FIV, né? O nosso, por exemplo, acho que 70% dos nossos touros hoje são de FIV. E Rafael, assim, você tem muita propriedade para falar nos tipos de transferências que dá para ser feito, né? Que a gente tem ela vitrificada, ela... Tem, eu acho que vários tipos, 3 ou 4 tipos de transferências aí. Fala um pouco mais sobre essas tecnologias que propiciam um embrião ser congelado lá no Mato Grosso, lá em Minas, e trazer para cá e fazer a própria transferência aqui com a vaca que está lá em Uberaba, né? Justamente. Até complementando, como o Léo falou, a tecnologia de transferência de embrião, né, ela surgiu pela transferência, pela coleta do embrião, e posteriormente surgiu a FIV, né? Pela aspiração dos ossos. E isso nada mais é que uma tecnologia de reprodução, mas porém uma tecnologia de propulsora de melhoramento genético. Porque, como ele falou, às vezes você compra uma fêmea, né, com alto potencial para ser uma doadora, ou até mesmo dentro da fazenda do criador, ali ele começa a identificar quem são as melhores matrizes, né? E aí você está proporcionando a maior produção da sua próxima geração através dela. Então seria uma fêmea que iria dar um bezerro por ano, né? Através da tecnologia da FIV, né? Isso aí varia de matriz para matriz, mas você consegue fazer 5, 6, 10, 30 prenheses dela numa safra e aumentando essa população ou mais, né? E tendo um progresso genético. E hoje a gente já tem até a vantagem também que a gente já consegue fazer animal mais jovens. Então tem fêmeas aí, um exemplo como precocinhas também que são inseminadas, mas também que pode ser aspirada. Com isso, a gente utilizando touros jovens também, a gente consegue ter um progresso genético muito mais rápido. Por quê? Porque a gente diminui o intervalo de gerações. Sim. E aí dentro da tecnologia da transferência de embrião de FIV, o que se iniciou antigamente, né, é a transferência ao afresco. Até no início, a transferência ela era por laparoscopia, né? Tinha que fazer uma incisão na vaca, abrir o útero, expor para fora e transferir. E depois viu que a técnica conseguia fazer semelhante à inseminação, né? Porém, você faz a inovulação dentro do corno, do lado que essa vaca ovulou. Então, ela tem que ter o corpo lúteo persistente ali e fazer ali. Então, hoje a gente tem a opção do afresco, né? Transferência de embrião afresco. Tinha que abrir o útero da vaca? Isso aí bem no início da tecnologia, né? Da transferência de embrião, se fazia por laparoscopias, né? Porque não se sabia que tinha condição da gente transferir, que a gente fala inovular. E aí, os pesquisadores, né, viram fazendo testes, viu que tinha essa opção, que através da inseminação, como eles viram, né, então surgiu a curiosidade, então vamos testar. Então, a gente tem um corno, ele passa a cervix, se a vaca ovulou do lado direito, ele vai com esse aplicador lá próximo do oviduto e larga o embrião lá, né, e fica lá camadinho. E aí, a gente tem a opção de fazer a fresco, né, que é, na verdade, as mais opções que são feitas internas da fazenda, normalmente é a fresco e vitrificada, até pensando pelos resultados. E agora, no último ano, saiu o DT, que é Direct Transfer,
né? Que o vitrificado, ele tem um processo de congelamento um pouco diferente. E aí, quando vai se transferir, a gente tem que desvitrificar esses embriões, passar ele na lupa novamente, avaliar os melhores embriões, alguns que teve atresia e parou de se desenvolver, e renovar, passar eles nas gotas de meio de cultura e aí envasar para transferir. Então, se o laboratório for próximo da fazenda, dá para fazer no laboratório, ou às vezes isso faz interno na fazenda também. E aí a última tecnologia mais recente é o DT, que é o Direct Transfer. O processo de congelamento dele é diferente. Então, ele é realmente congelado. E aí, para descongelar, seria semelhante ao sêmen. O sêmen, a paleta de sêmen, você mergulha ela 30 segundos, né? Na água a 36 graus. O Direct Transfer, a gente deixa ele 10 segundos no ar. E aí, a gente mergulha ele 30 segundos, normalmente em 38 graus, um pouquinho mais quente. E aí, essa tecnologia tem proporcionado realmente, como você falou, trazer embriões de Uberaba, de Mato Grosso, de outros rebanhos, né? Sim. Ajudando a impulsionar a região, independente de quem queira, né? A comercialização. Então, é uma tecnologia que, como a inseminação veio proporcionar também um maior avanço genético pela utilização de touros melhoradores, a transferência ela veio proporcionar mais pelo touro, mas também pela identificação de uma matriz superior e fazendo um aceleramento muito mais rápido, que daí você consegue aumentar a população de indivíduos de maior qualidade. E consegue provar tanto essa matriz quanto esse touro rapidamente, né? Você consegue provar os índices dele e os índices que ele terá muito rápido, né? Uma pressão de seleção muito alta, né? Na verdade, o que a gente estava conversando ontem até, que nós, por exemplo, agora nessa última transferência aqui, nós já aspiramos as precocinhas, né? As novilhas super precoces. E essas precocinhas aí, assim, dando uma entradinha, com que idade tá conseguindo aspirar uma Nelore já? Então, aí é que tá. Essas precocinhas que nós aspiramos aqui, elas foram inseminadas aos 14 meses. Elas foram inseminadas, emprenharam aos 14 meses e nós aspiramos elas prenhas. Só que aí, puxando um pouquinho, quando nós começamos a trabalhar com a NCP, nós fizemos um trabalho com o professor Pedro da USP, e era justamente a avaliação era a viabilidade dos embriões produzidos de novilhas super precoces. Foi quando a USP fechou uma parceria e começamos a aspirar aquelas bezerras de 6 meses. Entendeu? Eles produziram uma probe menorzinha, e aí a gente aspirava as bezerras super precoces, fazia os embriões. Caramba. E nós apresentamos lá no seminário da NCP. E ela já ovulava, já... Na verdade, ela não precisa porque, como toda fêmea, mamífero, né? A fêmea ela já nasce com os óvulos prontos. Ela não precisa naturalmente estar ovulando, porque você vai e aspira direto do ovário, né? Então, assim, ela está pronta. Então, se você está trabalhando com uma fêmea que utilizou todos os processos, a genômica veio para facilitar muito isso daí, você tem uma acurácia, né, uma confiabilidade das características que você quer, os acasalamentos foram feitos de maneira coesa, não tem por que aquele animal ser diferente, ele já é geneticamente superior. Então, não faz sentido a gente esperar que ela se torne uma fêmea produtiva para usar e fazer isso daí. Às vezes uma fêmea dessa não precisa nem de produzir por um bom tempo, né? Ela pode virar uma vaca sem parir. Claro. E depois você pode colocar um animal nela, ela já desenvolvida toda, né? Pensando fisiologicamente, o interessante é que ela que emprenhe, certo? Porque a gente vê que tanto na tecnologia de transferência de superovulação quanto FIV, queira ou não, ele é um pouco estressante. E se a gente ficar só rotineiramente aspirando ou fazendo a transferência, a gente começa a ter alguns problemas fisiológicos. Então, o interessante é que toda a safra, que por mais que vá aspirar ou transferir que seja, que se tente emprenhar ela, né? Que a gente fala até para renovar a parte fisiológica. Mas daí, como você falou, só aproveitando o gancho do Léo, realmente, quando a gente identifica as doadoras, a chance da gente minimizar o erro futuro dessa próxima geração é muito maior, porque a gente já está identificando, por algum motivo da avaliação intra-rebanho, dos resultados fenotípicos ou pelas DEPs, que a tendência é que essa matriz
ela tem um valor genético diferente e vai produzir animais diferentes, certo? Agora, dentro de todos os programas de avaliação genética, todos os animais oriundos de FIV, quando a gente tem uma avaliação, essa avaliação no início ela vem de parentesco, então de pai e mãe, certo? Esse animal, quando nasce, ele começa a ser medido. Até os seus 2 anos de idade, tendo sua medida fenotípica, que é o que vai incorporar dentro do programa. Agora, quando é de transferência de embrião, esse animal do nascimento até a desmama, esses dados fenotípicos não têm efeito no programa. Certo. Por quê? Porque às vezes ele não está correlacionado ao desempenho da vaca que gestou ele, que no caso é a receptora, certo? Então, um exemplo, se a gente até pegar uma doadora, que ela produziu 6 filhos do mesmo acasalamento com o mesmo touro, se a gente pegar a avaliação genética desse animal até a desmama, a avaliação para todos é a mesma. Por quê? Porque é pelo parentesco. E aí surgiu a tecnologia de genômica, que é a tecnologia hoje, já está vindo a metabolômica, mas é o que revolucionou os últimos anos, principalmente pela utilização de animais mais novos. Porque dentro das DEPs, dentro da avaliação genética, a gente tem a acurácia. E por ser de parentesco, normalmente a gente tinha menor acurácia. E aí essa acurácia ia aumentando a partir do momento que ia sendo avaliado esse animal e posteriormente os filhos deles. E a genômica nada mais é que a gente tira o pelo desse animal e aí ele se manda fazer um DNA. E esse DNA é o valor molecular predito. E isso incorpora dentro do programa. Quando incorpora dentro do programa, a gente tem a avaliação genômica. Então, do animal que a gente tinha uma confiança daquele resultado de 20%, e esse animal com a desmama com 7, 8 meses, feita a genômica, a gente já vai para uma acurácia de 40, 50, 60, dependendo da característica. Então, a gente, desses 6 bezerros, que como eu citei como exemplo, que eles tinham todos a mesma avaliação pelo parentesco, a partir do momento que a gente faz a genômica, automaticamente cada um está expressando seu gene. E é até um desses motivos que hoje se tem conseguido fazer precocinha, porque a gente já tem a confiança de fazer pela seleção delas, pelo que a gente está enxergando e para escolher uma doadora. E também pelos touros jovens, né? Hoje se utiliza muito touro de 2 anos. Antigamente se esperava um touro provar para começar a usar. Sim. E justamente pela essa confiança que a gente tem hoje dentro da genômica. A confiança é tão grande porque se você parar para analisar, você está considerando na precocinha um fenótipo que ela nem expressou ainda, né? Exatamente. Se a gente considerar às vezes só a avaliação de parentesco, né? A gente tem a medida dela até aquela idade, entendeu? Então, essa informação entrando dentro da base, ela vai incorporando a base e vai tendo resultado, até que esse animal termine a sua avaliação, que é de sobre ano. Mas quando a gente passa para a genômica, a gente aumenta muito essa confiança dessa informação e aí a gente minimiza os erros futuros. Um exemplo, essa safra eu tenho 100 novilhas, dessas 100 novilhas eu preciso tomar a decisão que eu tenho que tirar 15 doadoras. Então, quando a gente faz a genômica, a gente tem uma precisão um pouco maior nessa informação. E aí a gente consegue minimizar o erro futuro de às vezes estar escolhendo, por mais que a gente até brinca, né? Por mais que seja genética com toda a informação que a gente tem hoje disponível, mas queira não, é biologia, né? Então às vezes até a gente escolhe um animal que tinha um potencial gigante, que a gente acreditava que ia produzir animais muito superiores, né? E produz animais não ruins, mas dentro da média. Nessa parte da genética eu gosto de falar muito... Não vai para a parte do Nelore, mas o touro bandido. A gente sabe que o touro bandido foi o melhor touro que a gente teve, um dos melhores do mundo. Teve 5 clones do touro bandido e nenhum prestou. Exatamente. Então não quer dizer que foi clone, não foi embrião, não foi nada. Clonaram o touro e os 5 tourinhos prestaram para apresentação, porque chegava, era 5 igual o bandido. Eu vi lá na minha cidade, lá em Minas, o bandido lá e tal, entrava os tourinhos, mas no pulo. Então... Eram bandidinhos. Eram os bandidinhos. Eram os bandidinhos Nutella aqui da nova geração. Ô, Rafael, eu queria perguntar uma parte que interessa muito a mim e o Leonardo, né? Que somos zootecnistas e tal. Oh, meu Deus, tem que aguentar, né, cara? É assim mesmo. Essa parte da nutrição pro animal que vai ser aspirado, pro que vai ser transferido, não, porque o que vai ser transferido a nutrição é normal, mas principalmente para esse animal que vai ser aspirado. Essa nutrição eu ouvi falar que a gente não pode apertar muito na nutrição de uma vaca que vai ser aspirada, porque às vezes o embrião pode sofrer um dano, pode
ter até um problema no congelamento, alguma coisa assim. Tem alguma nutrição específica para esses animais que vão ser aspirados? Eu falo assim, numa pastagem normal, um animal que poderia estar sendo acelerado comendo um proteinado aí de baixo consumo, mas não seria ideal. Seria ideal manter ele numa reprodução, no mineral reprodução ou mesmo no adensado. Hoje, assim, sempre se teve esse questionamento, principalmente pelas essas vacas, essas doadoras, sempre ter um peso um pouco maior, um score um pouco maior. Mas normalmente o que a gente tem visto, né, e o que a gente indica? Seria o mesmo caso da matriz de campo. A matriz de campo, a gente precisa que, correlacionado sempre à nutrição, a gente sempre vai puxar para o lado do score. E o score é o termômetro do que a gente está medindo e a gente está avaliando como que a vaca está ao momento ou não. Então, nada mais é que vem de uma boa suplementação, né? Dependente da categoria que esteja, se é multipla, se é primípara, se é precocinha. Então, a gente consegue trabalhar hoje, principalmente com os adensados, que são fantásticos e dão um resultado muito grande. Concordo. A gente vai pro proteinado ou a gente vai até, às vezes, pro energético, numa categoria de uma precocinha, que ela é mais exigente, que o aceleramento metabológico é muito maior, ela consegue perder gordura muito mais rápido, por ser um animal que está em crescimento. Tá em crescimento, tem que emprenhar, ainda tá dando de mamar. Exatamente. Só que daí a gente tem vias, assim, a gente sabe que os extremos são ruins. Se a gente pegar uma análise de score de 0 a 5, a gente sabe que as melhores taxas de prenhez estão correlacionadas a score 3, 3,5. E aí a gente tem enxergado isso também nas doadoras. E aí, tá, até aproveitando aquele gancho que eu falei, quanto mais a gente conseguir emprenhar essas doadoras, ano a ano, consequentemente, a gente está renovando a parte fisiológica dela. E aí a gente vai estar também trabalhando esse nível de score, né, dela. A gente tem visto que, às vezes, essas doadoras que falham do ano por ano, às vezes não emprenham, e aí, pela genética muito avançada, elas vão ganhando muito peso e engorda, e isso tem uma interferência muito grande, tanto na produção de ósseo, a quantidade de ósseo, a gente tem visto que realmente tem muita correlação genética. Por exemplo, a gente tem matrizes que produzem em média de 50 ossos. Normalmente, quando a gente puxa as filhas delas que entraram para a doadora, normalmente elas estão próximas. As de 10 ossos, as filhas também normalmente puxam. Existe uma fórmula hoje para se aumentar a produção de ossos. E sim, o que a gente visa é a qualidade de osso. Então, a qualidade de osso, ela está correlacionada na parte nutricional da vaca. Então, a vaca que ela vem emprenhando ano a ano e a gente trabalhando com ela com peso ideal, com score ideal, a gente tem visto que essa é uma vaca que ela tem a tendência, que a gente fala de ter uma maior taxa de aproveitamento, que é porque ela converte mais o ósseo em embriões. Só que a gente viu que a vaca que falha, que fica mais pesada, essa vaca ela tá à mercê de sempre perder qualidade, porque o ponto de uma vaca mais gorda, do score maior, às vezes ele, para a FIV, ele é quase mais prejudicial do que uma mais magra. A vaca gorda, ela só é boa para matar mesmo, né? não adianta querer falar que ela serve para outra coisa, ela tá bem gorda quanto tá bem magra. Você tem reparado nisso daí, Leonardo? Questão também de número de ossos, igual o Leonardo falou, igual o Rafael falou, desculpa. Ele também tem uma influênciazinha externa, né? Ni quem coleta, ni quem mexe, ni quem faz, né? Tem. Na verdade, o que a gente costuma dizer, assim, é que o índice de produção final, ele tem a genética, ela tem que ser, na verdade, o tripé da produção. É genética, nutrição e manejo. Tripé da zootecnia, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Viu, Cássio? Ignora, meu amigo. Deixa ele comer, Deixa ele comer. Então, é aquela coisa. Se você tem um profissional ali, idôneo, que faz o serviço de uma forma coesa, né, com os cuidados que a gente tem que ter, com a sutileza. Se você tem uma nutrição afinada, igual o Rafael falou, se você tem um manejo adequado, consequentemente a sua produção ela vai ser superior. Isso não tem muito, isso já está mais do que prego batido, né? A genética, igual o Rafael falou, isso aí a gente consegue observar isso há bastante tempo. Você tem vacas lá que dão mais ósseo do que outras? Que outras, tem. Nós tivemos e testamos bezerras filhas de grandes doadoras que produziram médias muito próximas das mães. Entendi. E dificilmente
uma bezerra que veio de uma doadora não tão produtiva consegue se sobressair sendo uma grande produtora. Só que você olha muito fora a produção de ossos, você vai olhar o animal como um todo, né? Você quer que aquele animal, na verdade, se multiplique pela qualidade. Você vê uma boa vaca, uma vaca que vai ser... Você vai ter... vai fechar acasalamentos com uma vaca produtiva, uma vaca que desmama um bezerro pesado. São outras características que a gente vai além da produção do ósseo. Uma pergunta assim, a gente fala muito da vaca na produção do ósseo. O touro influencia muito a genética do touro influencia muito nessa produção? Tem algum ADEP no touro? Eu acho que ainda não tem um ADEP no touro para dar um animal maior produtor de ósseo, né? Não, aí tá correlacionado à fertilidade, né? Então, touros que vêm oriundo de uma genética de mais fertilidade, ou às vezes que até a mãe dele era uma grande produtora, pensando na parte de FIV, era uma grande produtora de FIV, a tendência, e o que a gente se espera, é que as suas filhas também possam ser. Porque daí a gente tá... Esse touro que tinha um grande potencial de ter essa característica, a gente tá cruzando com a outra matriz, que às vezes isso a gente pode estar, pelo acasalamento, pode estar baixando. Mas, sem dúvida nenhuma, o touro pode contribuir. É até um exemplo agora nos últimos trabalhos que tem pensando na parte reprodutiva, que ajuda muito na transferência de embrião, que um grande impacto econômico que a gente tem na reprodução são as percas gestacionais. Então, hoje, com a maior intensificação de uso de ultrassom, antigamente você palpava a vaca, entorava, palpava e tudo certo, né? Você só ia ver o que perdia no final. Hoje, com uma maior intensificação de utilização de ultrassom, a gente está vendo as percas gestacionais. E na transferência, a gente tem uma perca gestacional um pouco maior. Quando a gente passa para dividir por categoria, nas novilhas essa perca é até maior ainda, às vezes dá 25%. E aí isso reflete na parte econômica da produção da fazenda, né? Então a gente quer minimizar esses erros. Mas a produção de ósseo, nada mais que a gente tem visto cada vez mais que ela está ligada à correlação genética de fertilidade. A gente tem até um exemplo, um cliente lá em Rondônia, tinha uma matriz que desde precocinha ela produzia em média de 300 ósseos. Caramba! As filhas delas que entraram, que foram identificadas, a vaca dessa, ela fez um rebanho, né? É um sonho, né, Leonardo? Comumente, qual que é a média de produção de ósseos? A média de ósseo, ela é em torno de 20, 25 ósseos. Ela produzia 300. Cada aspiração, em média, já com 12 meses, ela produzia 300. Valia por 10. E aí, assim, com o passar dos anos, queira ou não, isso aí, pela aspiração, vai diminuindo, certo? Porque é a população de ósseo. E aí, as filhas delas, teve muitas filhas e se identificou, né? Não é porque era uma doadora muito boa, mas se também, pelo processo genético, se identificou, a genômica, as melhores. E muitas filhas delas produziram 200 ósseos, 100 ósseos, 80 ósseos. Então... Tem filhas que não produziram próximo, mas produziram muito perto da média. Bem acima da média, né? Então, a gente consegue também enxergar essa correlação genética. Um exemplo que a gente tem de fertilidade, de vacas que emprenham mais, de touros que emprenham mais, nessa questão também. E o que tem-se de mais novo de trabalho é que se tem visto, pensando nessa perca gestacional, que antigamente a gente achava que só a perca gestacional estava correlacionado a algum problema na vaca, alguma doença reprodutiva, alguma coisa. E tem estudos novos mostrando que tem correlação genética também com o touro. Então, às vezes, por mais que o embrião já esteja formado, por alguma característica do DNA ali molecular, também tem a perca gestacional correlacionada ao touro também. Interessante. É um assunto, assim, bem técnico, né? Bem bacana de se entender. E a gente vê muito aí... questão de índices nas transferências, o índice da IATF já subiu muito. Sim. A gente já tem índice de IATF aí, dependendo da situação, acima de 80%. A gente sabe que tem, é raro, mas acontece, né? E qual que é o próximo nível que tá vindo aí da parte de genética, né? Talvez já se tenha um nível para subir, talvez, esses índices de transferência que normalmente se trabalha entre 30% e 35%, né? Nos índices de transferência. Como você falou, dentro da IATF, sem dúvida nenhuma, a gente teve muito avanço, né?
A tecnologia se consolidou, alguns manejos nutricionais, a gente consegue fazer planejamento, que até como você citou, por categorias. Então, isso queira no final da estação, na somatória, contribui. Só que a gente sabe que tem N fatores que contribuem para o sucesso, né? Ou para a falha da tecnologia. A falha tem o triplo do que para o sucesso. Exatamente. Né? Só que quando a gente vai para transferência de embrião, esse N, vamos falar, ele triplica ou quadriplica, certo? Então, a variável é muito grande. Até, às vezes, é difícil da gente A gente tem médias de resultados, né? Mas, às vezes, até é difícil a gente estar comparando criatórios com criatório, porque a realidade de um é diferente da realidade de outro, a doadora é diferente. Então, dentro da FIV, até nas fazendas que a gente trabalha, auxiliando, fazendo consultoria, a gente faz um relatório completo para tentar enxergar. É muito difícil acertar, às vezes o problema que ocorreu deu 20%. Mas para a gente tentar enxergar o máximo que está acontecendo. Mas a gente tem variável da doadora, da qualidade do óvulo, do touro, da qualidade do sêmen. A gente tem a variável dentro do laboratório, que são os meios de culturas, são as estufas. Às vezes o laboratório, por algum motivo, contaminou, certo? Então, as estufas estão contaminadas, interfere. Os meios de cultura, pela melhor qualidade que teve a evolução, mas são partidas. Então, tem partida que vai bem, tem partida que vai mal. Sim. Você olhando, você não sabe. Você só vai ver, o pessoal do laboratório só vai ver na hora que produziu. Às vezes não clivou muito. Às vezes não produziu, ou até na transferência interferiu. A gente tem a parte das receptoras. Então, pensando em categoria novilha, perde mais. Multípara, perde menos. Tem a maior taxa de prenhez. A gente tem a questão de raça, que hoje dentro de receptora a gente normalmente tem fazendas que conseguem produzir suas receptores, tem fazendas que compram. Sim. Então a gente tem também a questão raça. A gente sabe que, até um exemplo, lá em Rondônia a gente tem utilizado muito receptora também Nelore. A gente tem visto que a taxa de prenhez, um exemplo, que tem muitas receptoras de cruzamento Angus, né? Uhum. E Nelore. A taxa de prenhez fica semelhante. Só que normalmente as Angus tendem a perder mais. Então a gente só consegue enxergar isso na hora que você faz o relatório que você tá... perdeu tanto, beleza. Mas quando você destrincha o relatório, você vê que tem correlação de raça diferente. Lá na nossa região a gente tem muito gado cruzado, tem muita bacia leiteira lá. Tem fazendas que precisam do volume grande de receptora, acaba comprando por oportunidade de mercado. Essas também a gente viu que tem uma taxa de prenhez até um pouco superior. Só que aí ela tem uma perca gestacional maior, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, os índices dentro da transferência, até por padronização, se trabalha em torno disso aí, 35%. E a gente tem a variável, fresco, vitrificado, DT. Às vezes até a gente brinca, normalmente a tendência é que o fresco que dê o melhor resultado. Porém, tem vezes que o vitrificado, ele dá 52%, 55%. Então, existe todas essas variáveis. Então, na reprodução em si, como inseminação, a gente já tem uma variável grande que a gente consegue, por alguns motivos, enxergar e fazer alguns ajustes. E essa variação na transferência de embrião, o N dela é muito maior. A gente sabe, igual você, Leonardo, vocês já vêm trabalhando uma genética pesada aqui no estado, bem pesada, já tem um nome bem forte. E essa transferência aí revolucionou para vocês, né? Sim. Sim, a velocidade, o ganho genético, é aquilo que a gente vem falando desde o começo. O ganho genético, com a utilização das biotecnologias reprodutivas hoje, utilizadas da forma correta, você evolui anos e anos dentro de uma fazenda. E isso, trazendo isso para dentro do estado de Roraima, eu até me arrisco a dizer, ser um pouco pragmático quanto a isso, mas eu acredito que depois que as biotecnologias começaram a ser utilizadas aqui, Roraima saltou 30 anos à frente, né? Ela estava 30 anos atrás da pecuária nacional. Com a FIV, principalmente, a gente já consegue se posicionar dentro de um mercado nacional. A gente não perde hoje em qualidade para ninguém. Nos leilões, eu até lembrei a palavra que fala nos leilões, que é o estado da prosperidade, né? Exato. E aqui tá bem desenvolvido, a genética tá absurda, né? E é uma coisa que a gente conversa muito, né? E semana que vem, acho que isso vai ser bem abordado.
A qualidade genética dos animais hoje aqui em Roraima, ela é extremamente alta. Extremamente alta. Tem doadoras muito bem ranqueadas, né? Animais com avaliações muito, muito consolidadas, né? Linhagens de trabalho muito consolidadas. E o animal que está sendo trabalhado hoje no Brasil, ele está sendo trabalhado aqui em Roraima hoje da mesma forma. Né? As mesmas biotecnologias, o mesmo trabalho genético e os mesmos profissionais que fazem a questão dos acasalamentos estão trabalhando aqui. Certo? E aí entra as vantagens. Os animais estão sendo produzidos aqui. Estão dentro de uma realidade, né? Nascendo e se criando dentro da realidade com a mesma genética que está sendo trabalhada no país inteiro. Isso aí conta muito, né? Ah, conta. Conta sim. A gente vai partindo para nossa reta final da nossa conversa aqui. A gente aprendeu muito sobre genética, né? Que é uma parte... Você acha que você aprendeu muito e eu, meu amigo. Eu tô tirando um punhado de dúvida aqui, eu tô aproveitando. Principalmente na parte de nutrição. Vamos ver, ele rodeou e não falou nada, né? Não falou nada. Não vou entrar em polêmicas hoje. Não, ele não quer entrar, não. Porque tá ali com o logozinho da Vitasal, ele não quer... ele não quer entrar, não. Mas falou aí do adensado, eu sou... extremamente fã do mineral adensado. Eu acho que é igual a transferência de embrião, é o produto que veio para ficar, é o coringa, né? É um coringa absurdo que serve para tudo. Na verdade, não tem uma categoria que não encaixa um adensado. Eu sou fã também. Que nessa questão de nutrição a gente até brinca, porque assim, é que acaba que a gente, por conhecer e ver a realidade de cada propriedade, às vezes até é difícil assim, você fazer uma indicação que, vamos falar assim, como se fosse uma receita de bolo, porque cada um é uma realidade. Mas a gente viu que a tão importância que a reprodução tem com relação à nutrição é justamente isso aí, né, na parte nutricional. E essa parte nutricional ela é medida pelo efeito do score. Então, isso é um termômetro pra gente. Uhum. E aí a gente consegue enxergar isso nos resultados, principalmente nas IATFs. E como você falou, então, dependendo da fazenda que trabalha, dentro dos resultados que está tendo, então a gente tem que analisar esses resultados e com isso a gente indicar a melhor suplementação. Não tem receita de bolo. Não dá para fazer uma receita de bolo, entendeu? Um exemplo, tem clientes que a gente atende que no mineral tá indo super bem. E às vezes não tem porquê da gente mudar para um adensado, certo? Isso aí. Só que a gente até fez um trabalho já, rodamos 3 anos seguidos. No exemplo, no adensado... As fazendas que às vezes tinham maior desafio, a gente utilizando a adensado, a gente conseguiu ganhar 3, 4% percentuais em taxa de prenhez. Porque nada mais é que o adensado, ele tem proteína e ele tem os aditivos. E isso ajuda a parte metabólica do rumen. Não é que o animal vai engordar mais, mas é que vai fazer com que a gente tenha maior multiplicação bacteriana e esse animal, maior aproveitamento do capim, que é dali que ele vai tirar os nutrientes. E o outro exemplo é primípara. A gente teve trabalho de fazendas que a gente tinha lotes simultâneos. Um exemplo, o bezerro, vamos falar o bezerro do C, né? Porque são meses diferentes aqui lá, mas o primeiro nascimento. Então a gente tinha lotes de 80 primíparas, comendo o mineral que a fazenda já vinha fornecendo, e a gente tinha o outro lote do mesmo mês de 80 primíparas comendo proteinado de 1 grama. Ao final de todo o processo, as que estavam comendo proteinado, ela teve o incremento de 20% a mais de prenhez. Tá louco. Então, quando a gente sai de uma diária de um mineral, passa para um adensado ou para um proteinado, queira ou não, a gente está aumentando o custo da diária, certo? Só que é por isso que é bom a gente estar fazendo os testes internos da fazenda. Essa fazenda aumentou 20%. Isso realmente é significativo. Por quê? Ela está pagando todo o custo dessa diária e está me aumentando o prenhez. E aí, o que é a vantagem? Que daí a gente entra na parte genética. Porque automaticamente, se a gente vem fazendo um trabalho de melhoramento genético, como o Léo vem fazendo, o que a gente espera? Que os animais mais novos sejam superior do nosso rebanho. E se a gente partir do princípio teórico da fêmea, que ela finalizou a estação de monta e ela está vazia, automaticamente ela vai ser eliminada do rebanho, certo? Então, se eu tenho lá as minhas matrizes primíparas, que é a minha mais nova genética, né, além das novilhas, e aí no seu primeiro ano com ela parida, a gente tem apenas 60% de prenhez, automaticamente a gente vai estar eliminando 40%. E com isso, para a gente manter a quantidade de matriz dentro do rebanho, a gente vai estar mantendo mais vacas velhas. Vaca velha. Então, a gente vai aumentar a idade média do rebanho. Nesse caso, nessa fazenda que a gente aumentou 20 pontos percentuais, a gente passou para 80.
Então, o descarte foi para 20. Então, a gente aumenta essa probabilidade. Então, a gente tem benefício na parte reprodutiva, que isso tem impacto financeiro, só que a gente também tem ganho genético. É lógico. A nutrição manda em tudo, né, Leonardo? Não adianta. Manda em tudo, não adianta. Tendo nutricionista e tudo bem nutrido, às vezes o veterinário nem vai na fazenda. Não precisa ir, porque não tem problema, fazenda. Vai fazer o quê? Vai lá pra passear. Pode ir lá pra falar, não, mas que bom, tá bem arrumadinho, trem chique, trem arrumado. Mas como é que faz com o leite dos meninos? Você vai pra genética, vai pra genética. Ainda bem que eles foram pro seu lado. Se viesse pro meu lado, eu ia falar, mas e a adubação da pastagem? Como é que anda, né? Ajustando a colheita, não precisa de adubação. Ah, tá bonitão. Foi muito bacana, gente. Rafael, quero deixar assim o nosso agradecimento. Você tirou esse tempo, veio aqui em Roraima, aproveitou um tempinho para vir aqui com a gente. A gente deixa aquela câmera ali aberta para você deixar seu recado, falar um pouco mais sobre o seu trabalho e falar o que você quiser, o que deve, o que não deve. Tá aberto aí para você. Gostaria de agradecer, né? Como ele falou, a gente trabalha com a Reprogen lá em Rondônia, né? Então, a gente tem dado consultoria e através pelo convite e a parceria que a gente tem pela Vitasal, né? Com o Jorginho Cacho, a gente está estreitando essas visitas aqui no estado, juntamente com o NCP, algumas fazendas que a gente vai estar atendendo. Então, como você falou, né, a gente vai ficar semana aqui 10 dias, realmente é um estado muito propulsor. Infelizmente está passando essa seca aí, essa crise de seca, que é uma judiação, mas infelizmente é coisa climática. Mas realmente é um estado que você vê que é muito propulsor, que tem muito para crescer e vem crescendo, uma qualidade de gado muito boa. E gostaria até de parabenizar o Léo, a gente esteve visitando com o Léo lá, vendo o gado dele, um gado excepcional, os outros criadores que a gente também tem visitado, tem ficado muito feliz com o que a gente tem visto, e também agradecer a vocês pelo convite, né? E sem dúvida nenhuma, a gente cada vez mais vamos estar retornando aqui ao estado. Show de bola. Agora é a sua vez, Léo. Aproveita a câmera ali, a mesma câmera. Deixa um recado pro pessoal. Pode vender seu peixe aí à vontade. Pode vender o peixe, né? Não, eu acho que eu faço das palavras do Rafael as minhas. Eu agradeço o convite. Sou um assíduo ouvinte do podcast. Eu gosto muito. A gente viu muitos amigos aqui e todas as conversas foram muito legais. E para nós é muito gratificante poder estar aqui hoje, né? No meio de amigos, que eu acho que é uma das coisas que a gente brinca muito, eu e o Jorge, os meninos, que a pecuária ela proporciona um certo grau de amizades que talvez outras atividades não proporcionam pra gente. A gente tem grandes amigos, nós estamos aqui em 3 formações diferentes discutindo sobre um tema interessante, todo mundo se entendendo, quer dizer, a gente acaba falando a mesma língua. Alguns têm mais conhecimento que os outros. Né? Obrigado. Eu não queria falar isso, mas... Obrigado. Mas as brincadeiras à parte, eu agradeço o convite, né? Deixo a fazenda aberta à disposição, quem quiser conhecer o nosso trabalho. A gente fica na BR-174, ali na cidade de Iracema. Vai ser um grande prazer recebê-los. Essa semana a gente marca a nossa visita. Tô de prontidão. Tem testemunha, viu? Os meninos do Acaso vai ter que passar lá esses dias já. Aí a gente já aproveita e já vai todo mundo. Vai puxar junto logo. Né? E obrigado mais uma vez. E fico contente com o trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que é muito legal essa divulgação. E a pecuária em si, o agronegócio em si, ele precisa, né? Tá em evidência mesmo e ser divulgado. Esse aí é nosso objetivo, né? O podcast foi criado com esse intuito, disseminar informação no meio do agronegócio, que a gente saiba a necessidade tão grande que tem e a facilidade de disseminar a informação sem qualidade, né? E desmistificar alguns pontos que é colocado no agro, né? Que a gente sofre muito, né? Antes de encerrar, caneca para vocês, uma caneca para cada um, que é de praxe o nosso presente aí do Fronteira do Agro, para tomar um cafezinho e lembrar da gente, às vezes dá aquela postadinha. Eu ia perguntar isso, essa canequinha bonita. Além da caneca, uma caneta da SPR para cada um. Obrigado. Não sei se a Solutec traz alguma vez, mas enfim, né? Primeira vez que você faz, aí você tem que... Primeira vez você não tem vergonha, puxa as gravações. Acácio, Cara, foi uma aula, em todos os sentidos, aprender com vocês dois aqui sobre a questão do melhoramento genético. Muito bom, estou muito agradecido por vocês terem aceitado o convite e ter tido esse bate-papo aqui com a gente. E a Fronteira do Agro está de portas abertas para vocês.
Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio de Fronteira do Agro. Dessa vez falamos sobre o melhoramento genético, principalmente na área do zebuíno. Sigam nossos canais, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. No YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Fique ligado para o nosso próximo episódio de Fronteira do Agro. Até mais, pessoal. Valeu!